Bom dia a todos novamente, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa live sobre atividades imobiliárias na reforma tributária. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Abrantes, advogado, contador e um dos sócios da Urcose Contabilidade. Gostaria de agradecer a presença de todos, o tempo de todos. E nessa apresentação eu espero que a gente possa passar para vocês alguns aspectos relevantes, longe de querer exaurir o assunto, porque há uma série de complexidades envolvidas, além de questões ainda não definidas pelo próprio legislador. Então, eu gostaria de agradecer, passar a palavra para o Flávio Pérez, nosso contador, consultor tributário e um dos nossos sócios aqui da empresa também. Flávio, por favor. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam bem. Gostaria de agradecer também a participação de vocês para tratar desse assunto tão atual e importante que é a reforma tributária nas atividades imobiliárias. Assunto esse que tem sido bastante discutido, tem sido objeto aí de diversas dúvidas, diversos questionamentos. Inicialmente, eu gostaria de trazer aqui para vocês os principais aspectos que norteiam aí a reforma tributária, iniciando pela aprovação da Emenda Constitucional 132 de 23, que aprovou a reforma tributária sobre o consumo. Depois tivemos aí a Lei Complementar 214 de janeiro de 25 e mais recentemente a Lei Complementar 227 de 26, que trouxe as normas gerais da reforma tributária, instituiu aí o Comitê Gestor do IBS, dentre outras mudanças, né? Tivemos também com a reforma tributária a extinção do PIS, da COFINS, do ICMS e do ISS, a criação do IVA dual, o Imposto sobre o Valor Adicionado, modelo esse utilizado em diversos países, na maior parte dos países, sobretudo na Europa, mas no Brasil ele vai ter uma característica um pouco diferente. Teremos dois IVAs, tá? Portanto, dois tributos, que é a CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, da qual falaremos aí adiante, e um novo tributo também, um outro novo tributo que foi criado, que é o imposto seletivo, a qual trataremos também adiante. Teremos aí um período de transição que já se iniciou, diga-se de passagem, né, e perdurará até 2032, onde os dois sistemas, o atual e novo, se coexistirão, tá? E a partir de 2033, sim, teremos a reforma tributária em sua plenitude. Bom, dando prosseguimento, a reforma tributária, ela criou a contribuição social sobre bens e serviços, que irá substituir o PIS e a COFINS, tá? Será um tributo de competência da União, administrado pela Receita Federal do Brasil, e também tivemos aí a criação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, imposto esse de competência compartilhada entre estados e municípios e o Distrito Federal, que entrará no lugar do ISS e do ICMS e será gerido pelo Comitê Gestor do IBS. O fato gerador desses dois novos tributos será o fornecimento oneroso, vejam só, pessoal, fornecimento oneroso de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e serviços. Algumas operações não onerosas serão tributadas, nós falaremos um pouco mais adiante. E o momento de ocorrência do fato gerador, desses dois novos tributos, tanto do IBS como da CBS, que, que terão as mesmas regras, diga-se de passagem, será o fornecimento ou pagamento de bens e serviços, o que ocorrer primeiro, ou seja, os novos tributos, eles irão incidir, inclusive, sobre antecipação financeira. Então, quando uma empresa, por exemplo, receber um adiantamento
por conta de um serviço a ser prestado, ou mesmo de uma mercadoria a ser entregue, o imposto será devido no adiantamento e não na entrega. Essa é uma das novidades da reforma tributária que tem repercutido bastante, inclusive. Dando andamento, quais são as operações onerosas tributadas pelo IBS e pela CBS? Alienação, compra, venda, troca, permuta, dação em pagamento, mútuo oneroso, tá? Prestação de serviço, doação com contraprestação em benefício do doador, tá? Licenciamento, arrendamento mercantil, e aí uma novidade da reforma tributária, a locação de bens móveis e imóveis, que até então não eram tributadas nem pelo ISS e nem pelo ICMS, e passam a ser oneradas pelos dois novos tributos criados aí pela reforma tributária. Em relação às operações não onerosas, também haverá incidência do IBS e da CBS no caso de fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços a partes relacionadas, ou seja, a sócios, administradores, diretores e seus dependentes. Por exemplo, despesas pessoais dos sócios pagas pela empresa, tá? Veículo cedido pela empresa, imóvel da empresa utilizado para a moradia dos sócios e diretores. Todas essas operações serão alcançadas aí pelos novos tributos da reforma tributária. Bom, a reforma tributária também, dentre, né, diversas mudanças, temos aí o princípio do destino, ou seja, o imposto incidirá no local da entrega ou da disponibilização do bem ao destinatário. Essa é outra novidade da reforma, porque hoje os impostos, em regra, o ICMS e o ISS, eles incidem no local da origem, tá? Salvo algumas exceções. Com a reforma tributária, vejam só, pessoal, tanto o IBS como a CBS incidirão no local da entrega ou da disponibilização do bem ao destinatário, ou, no caso de serviços, no local da prestação de serviços. Em relação aos bens imóveis, o imposto será devido onde o imóvel estiver situado, tá? Ah, Quanto às alíquotas, ainda não sabemos quais serão as alíquotas do IBS e da CBS. O que tem sido ventilado, há rumores de que essa alíquota será em torno de 28%, podendo ser um pouco a mais, um pouco a menos, não temos ainda isso de forma oficializada. Entretanto, tá, uma informação importante, uma mudança importante aí implementada pela reforma tributária, é que cada ente federativo, ou seja, os estados e os municípios, eles terão autonomia para definirem suas próprias alíquotas, podendo fazer uso das alíquotas de referência que serão publicadas pelo Senado Federal. Tá? As alíquotas serão as mesmas para bens e serviços. Vejam só, hoje, por exemplo, quando uma empresa vende uma mercadoria aqui em São Paulo, por exemplo, ela paga 18% de ICMS. No caso da prestação de serviço, em regra, há uma tributação de 5% de ISS. Com a reforma tributária, a alíquota será a mesma, tanto para bens como para serviços, tá? Então, isso certamente ou inevitavelmente aumentará aumentará a carga tributária das empresas prestadoras de serviços que acabarão sendo aí sobretaxadas. Ah, Afinal, passarão aí de um imposto de 5% de ISS para uma alíquota que pode chegar aí a 18% de IBS, ou algo em torno disto. O imposto, ele será devido no destino. Então, ele corresponderá
a somatória das alíquotas municipais e estaduais. Outra mudança importante, hein? Então, por exemplo, uma venda aqui do estado, da cidade de São Paulo para Belo Horizonte, admitamos que a alíquota estabelecida pelo estado de Minas, uma alíquota hipotética, seja de 12%, e a alíquota determinada pela cidade de Belo Horizonte corresponda a 7%. Então, teremos uma alíquota total de IBS de 19%. Isso vale dizer que, considerando que temos aí mais de 5.500 municípios espalhados aí pelo território brasileiro, poderemos ter aí mais de 5.500 alíquotas diferentes. Outro princípio da reforma tributária é o da não cumulatividade ampla, tá? Ou seja, todos os gastos da empresa, sejam na compra de mercadorias, seja na contratação de serviços, gerarão créditos de IBS e da CBS, exceto aqueles em relação aos bens de uso ou consumo pessoal, cujos créditos serão vedados, tá? Isso é uma novidade porque hoje nós sabemos que nem todas as despesas, nem todos os custos geram créditos de impostos, né? Tanto na área estadual como na área federal. Isso com a reforma tributária vai mudar, uma vez que a empresa vai poder se creditar de todos os gastos que sejam inerentes à atividade. Outro ponto de destaque é o cálculo por fora, diferente do que acontece hoje, né, com diversos tributos, com a maioria dos tributos, onde o imposto incide por dentro, tá? Então, com a reforma tributária, o imposto será calculado por fora. Então, por exemplo, numa venda hipotética aqui de R$ 1.000, considerando aí, uma alíquota de 28% de IBS e CBS, temos aí de imposto R$ 280, o valor total da operação R$ 1.280. Isso fará com que haja uma transparência maior em relação ao tributo que o contribuinte, ou que o consumidor estará efetivamente pagando. Ainda em relação aos créditos, a empresa, né, o contribuinte, o adquirente, ele fará jus ao crédito somente se o imposto tiver sido efetivamente pago pelo fornecedor. Essa é outra novidade da reforma tributária, ou seja, o creditamento ele estará vinculado, estará condicionado ao efetivo pagamento ou quitação dos tributos. Se o fornecedor da mercadoria, o prestador de serviço, não tiver pago o IBS e a CBS, o adquirente, o destinatário, não fará jus aos créditos. Essa também é uma mudança importante. Bom, pessoal, dando andamento, teremos também a apuração assistida, onde a apuração do IBS e da CBS será realizada em tempo real, essa é outra novidade, com base em informações fornecidas através das notas fiscais emitidas pelas empresas, pelos fornecedores, sendo que a nota fiscal será um documento de confissão de dívida, hein? Tá? A apuração será centralizada no domicílio principal do contribuinte. E teremos uma figura nova aí que tem também repercutido bastante, que é o split payment, onde o imposto será pago no ato da liquidação financeira. Trouxe até um exemplo aqui, uma operação de R$ 1.000, ou de R$ 1.280, onde R$ 1.000 é o preço do produto, antes dos impostos. Então, numa operação onde o contribuinte, o adquirente, o consumidor, ao pagar o seu fornecedor através de uma transação financeira, através de uma transação bancária, o banco, a instituição financeira, fará a retenção do imposto, nesse exemplo aqui, dos R$ 280, e transferirá aos cofres públicos, isso em tempo real, instantaneamente, o valor do imposto e repassará ao fornecedor o valor líquido, que nesse exemplo aqui é de R$ 1.000, também de forma automática em tempo real, tá?
Então é isso. Vamos lá, pessoal. Dando andamento. Nós teremos aí, na reforma tributária, diversos produtos e serviços que terão redução de alíquotas, tá? Que estarão nos chamados regimes diferenciados, são esses aqui. Serviços profissionais terão desconto de 30% na alíquota, serviços de educação com desconto de 60%, higiene e limpeza também com desconto de 60%. Cesta básica, que terá uma redução aí de 100%, e alguns outros alimentos com desconto de 60%. Saúde também, desconto de 60%. Medicamentos, né? Teremos medicamentos com desconto de 100% e outros com desconto de 60%. Produtos agropecuários, né? Cultura e mídia, que também foram contemplados aí pelo desconto de 60% nas alíquotas. E alguns outros segmentos que estarão submetidos aos regimes específicos de tributação, ou seja, terão uma tratativa diferenciada, é o caso dos combustíveis, bares e restaurantes, planos de saúde, serviços financeiros, agência de viagem e hotéis, e as operações com imóveis, que é o tema da nossa apresentação aqui. Vamos lá, falar rapidamente sobre o imposto seletivo, é um novo imposto que foi criado pela reforma tributária de competência da União, incidirá uma única vez e ele será devido na produção, extração, comercialização e importação de bens que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O objetivo é desestimular o consumo desses produtos e serviços. Aqui estão eles: veículos, poluentes, bebidas alcoólicas, concursos de prognósticos, aeronaves, embarcações, bebidas açucaradas também serão alcançadas aí pelo novo imposto, bens minerais e produtos fumígeros. Bom, agora eu passo a palavra para o doutor Flávio Abrantes para estar discorrendo sobre os impactos da reforma tributária nas operações imobiliárias. Obrigado, Flávio. Por nada. Dando prosseguimento aqui à nossa apresentação, nós vamos falar agora um pouco sobre os impactos tributários, especificamente nas operações imobiliárias. Inicialmente, com licença. É bom de ver, desculpa, um pequeno programa técnico aqui, já vamos dar prosseguimento na nossa live. Não estou conseguindo dar os slides, mas eu já estamos providenciando isso aí. Então, especificamente em relação à incidência da reforma tributária nas operações imobiliárias, a gente gostaria de iniciar com quais operações serão sujeitas ao pagamento da IBS-CBS. Lembrando que hoje a parte de imóveis não é contribuinte nem de ISS e nem de ICMS. E a partir da reforma tributária, ela vai passar a ser tributada, gerando, obviamente, um aumento da carga tributária nesse tipo de atividade. Dentre as atividades que estarão sujeitas à IBS e à CBS, nós temos a alienação de bens, alocação e arrendamento, que seria a cessão onerosa, arrendamento e locação, ou seja, o recebimento pela utilização por terceiro da propriedade, a administração e intermediação de imóveis, né, as imobiliárias especificamente, e de construção civil.
Inclusive, também, hoje, as pessoas físicas, com a reforma, não são contribuintes da IBS-CBS, obviamente, elas estariam sujeitas só à tributação do rendimento com base na tabela progressiva, mas com a reforma tributária, elas também passarão a ser contribuintes desde que preenchidos alguns requisitos, tá? Quais são? Possuir mais de 3 imóveis, ou seja, 4 ou mais imóveis com rendas de locação, cessão onerosa, arrendamento, tá? E que gerem, durante o ano calendário, um rendimento superior a R$ 240 mil. Neste caso específico, nós temos esses dois critérios conjuntivos, tá? Ou seja, a pessoa pode ter 5 imóveis e oferir uma renda de 150 mil que ela não será contribuinte. Do contrário, mesmo que ela tenha 4 imóveis e aí sim atinge os 240 mil no ano calendário anterior, a gente vai ver mais para frente também, ela passa a ser contribuinte da IBSS, da IBS e da CBS no exercício seguinte. Existem alguns questionamentos, como o Flávio colocou, que ainda não estão definidos, sejam as alíquotas incidentes e sejam alguns conceitos básicos, por exemplo, de imóveis distintos. Então, por exemplo, um imóvel que você tenha um apartamento com 2 ou 3 vagas de garagem e matrículas separadas. Documentalmente, registrariamente, são imóveis distintos, mas você não vai alugar o apartamento sem as vagas. Então, isso eles ainda estão definindo qual seria o conceito de imóveis distintos. Tá? Contribuinte no próprio ano, ele vai entrar em vigor a partir de 2027, então no exercício de 2026, se ele tiver mais de 4 imóveis com rendimento superior a 240 mil, ele passa a ser contribuinte. Se não, ele decorre mais do exercício. Porém, se durante o próprio exercício ele extrapolar o limite de 240 mil em 20%, a partir daquele próprio ano, ele já passa a ser contribuinte no mês seguinte da IBS e da CBS, ou seja, ele antecipa a incidência da IBS e CBS nos rendimentos dele, tá? E o limite de 240 mil ele vai ser atualizado anualmente, tá? Pelo IPCA ou outro índice que eventualmente venha substituí-lo, ou seja, o valor vale para 2026, 240 mil, 2027 é 240 mil mais o índice inflacionário e assim sucessivamente. As pessoas, isso, estávamos falando de locação, agora estamos falando de alienação pela pessoa física dos imóveis. Tá? Deve ficar claro que, por enquanto, nós não estamos falando de empresa cuja atividade seja a atividade imobiliária. Tá? Nós, por enquanto, estamos falando da pessoa física, que passa a ser contribuinte do IBS e da CBS também, agora no caso de alienação de imóveis. A pessoa física ela está sujeita à CBS e IBS que vendeu um imóvel ou cedeu os direitos de bens imóveis, tá? Mais de 3 imóveis distintos no ano calendário anterior. Mesma coisa, imóveis distintos está sujeito ainda efetivamente à confirmação do conceito do que se refere a imóveis distintos, tá? De qualquer forma, os imóveis relativos a operações devem estar no patrimônio do contribuinte há menos de 5 anos. Ou seja, a pessoa física que compra e vende imóveis com rotina vai estar sujeita à IBS e à CBS, tá? Sendo também que, no caso de imóveis recebidos por meação, doação ou herança, o prazo de titularidade do imóvel é contado desde a aquisição pelo cônjuge meeiro, o falecido ou o doador. Ou seja, ele aproveita a anterioridade da pessoa transmitente. No caso das pessoas físicas, de alienação de imóveis por pessoas físicas, como a legislação fala, será contribuinte da ICMS no próprio ano calendário, pessoa que alienar mais de 3 imóveis distintos naquele exercício, tá? Repetindo, o regulamento ainda não definiu o que é imóvel distinto, que a gente tem que aguardar justamente para acabar, como o exemplo que eu dei, um imóvel com um apartamento com 2 vagas de garagem e matrículas distintas, registrariamente são distintos, mas a locação envolve as 3 unidades, os 3 imóveis, digamos assim, que deve ser considerado como um só e não como um todo, do meu ponto de vista. Agora, em relação à construção, muitas pessoas físicas constroem os imóveis, tá? Ela passa a ser também, está sujeita ao IBS e à CBS, tá? Que realizar alienação ou cessão de direitos no ano calendário anterior de mais de um imóvel construído
pelo próprio alienante dos 5 anos anteriores à data da alienação. Presta atenção que este ano ainda nós temos uma normalidade, a partir do ano que vem entram essas alterações, passam a vigorar, só que elas levam em consideração os fatos geradores de 2026. Então, não adianta esperar o ano que vem para querer fazer alguma operação. Se você já realizou esse ano, ele vai servir de base para o seu enquadramento o ano que vem na contribuição do IBS e da CBS, tá? Porque a lei é clara em relação ao fato gerador no ano anterior, tá? No próprio ano também, tal como na locação, se você extrapola em 20% o limite do faturamento, tem mais de 4 imóveis, extrapola em 20% o limite de rendimento, na construção é a mesma coisa, tá? A pessoa física alienar mais de um imóvel construído pelo próprio alienante nos 5 anos anteriores da data de sua alienação. Então, também ele passa a ser contribuinte no próprio ano calendário que ocorreu um desses fatos. Tem algumas operações que não estão sujeitas à CBS e à IBS, que seriam as permutas de imóveis, né? Eu troco um imóvel pelo outro, exceção aos casos em que houver torna. Se houver torna, é o recebimento de parte do valor em dinheiro. Se houver torna, efetivamente, este valor correspondente à torna será tributado, tal como ocorre nas regras atuais, tá? Por exemplo, no ganho de capital, você sobre a torna, você efetivamente tem incidência proporcionalmente ao preço cuja aquisição e preço de venda, você tem a incidência do ganho de capital sobre a torna em dinheiro. No caso da CBS e CBS é a mesma coisa. Lembrando também que isto não elimina os demais tributos. Por exemplo, o ganho de capital, no caso de alienação, e a tabela progressiva para os rendimentos que você ofere ao longo do ano com essa receita de locação ou de venda de imóveis, tá? E na Constituição, não estão sujeitos ao CBS e IBS os direitos reais de garantia, que seria a Constituição, a transmissão de direitos reais em garantia. Alienação fiduciária, garantia hipotecária, esse tipo de coisa. Vão ser enquadrados também a locação para temporada, os Airbnb da vida, tá? Que passam a ser equiparados a serviços de hotelaria. Neste caso, o contribuinte, mesmo pessoa física, passa a ser tributado pela IBS e CBS, desde que a locação não tenha período superior a 90 dias ininterruptos, tá? De acordo com as mesmas regras que vão ser tributadas de acordo com as mesmas regras de serviço de hotelaria. O regime específico de hotelaria, ele está sujeito ao regime de tributação e goza de um redutor na alíquota da CBS e do IBS de 40%. Tá? E não geram crédito para os clientes que tomam o serviço de hotelaria, digamos assim. De acordo com a Lei Complementar 2026, essas operações estarão sujeitas aos limites acima dos 240 mil e mais de 3 imóveis distintos, ou seja, eles, para fins de tributação, se equiparam àquelas condições necessárias à alocação comum, tá? Mas tem um tratamento diferente por se tratar de locação, colocar por temporada, digamos assim, tá? Que são locações específicas e por período curtos, ininterruptos. O fato gerador do CBS e da EBS, de acordo com cada uma das operações, ele ocorre quando? No caso de alienação de bem imóvel, na alienação do bem no momento da alienação, ou seja, assim que você vende o imóvel, você passa a ser, se você tiver preenchido os requisitos para o seu enquadramento como contribuinte da CBS e DBS, ele passa a incidir no momento da alienação. No caso de locação, cessão ao arrendamento, no momento que você tem a disponibilidade financeira do aluguel ou da receita das outras operações. No caso de intermediação e administração de imóveis, no momento do pagamento, quando você é creditado da sua comissão pela intermediação. E no caso da construção civil, no momento do fornecimento do serviço de construção civil. À medida que você vai realizando o serviço, você está sujeito à contribuição do IBS e da CBS. A base de cálculo, em cada uma dessas operações também, elas têm o seu momento, sua base própria, tá? Na casa alienação, o valor da operação da alienação do imóvel, lembrando que se houver a permuta, você incide sobre a torna, se houver torna em dinheiro. Se não houver torna em dinheiro, for uma permuta elas por elas, digamos assim, o que é difícil de acontecer, mas pode acontecer, não há incidência da CBS e DBS. Na locação e no arrendamento, o valor da locação, a cessão onerosa ou o arrendamento do bem. O valor do aluguel especificamente ou o valor devido pela ocupação do imóvel.
Na administração e intermediação, o valor da operação de administração e intermediação, ou seja, o valor da comissão, o percentual que você cobra pela realização do seu serviço. E na construção civil, o valor da operação do serviço de construção civil que você executa. Os valores que são incluídos na base de cálculo da CBS e da IBS. Juros e variações monetárias. Os valores dos juros das variações monetárias, em função de taxa de câmbio ou de coeficiente aplicáveis por disposição legal ou contratual. A própria atualização monetária do valor, tá, nas vendas contratadas com cláusula de atualização monetária. Por exemplo, você fecha um contrato hoje para daqui receber 6 meses, se você tiver correção monetária, você está sujeita ao IBS, a inclusão na base de cálculo desses valores de correção monetária. E também agora as multas e os juros pelo eventual atraso no pagamento do devedor para vocês. Isso também compõe a base de cálculo do IBS e da CBS. Os valores agora que não integram a base de cálculo da CBS e do IBS, que não são computados, seja no valor da locação, da cessão onerosa, do arrendamento do mercantil de imóvel. Os títulos e emolumentos, o valor dos tributos e emolumentos incidentes sobre o imóvel, né, IPTU, esse tipo de coisa, condomínio, esse tipo de coisa, e as despesas de condomínio, como eu coloquei. As empresas, uma observação interessante aqui é que as empresas do ramo imobiliário, em regra, não têm direito ao crédito integral do IBS e da CBS pago nas aquisições de bens e serviços, excetuados os pagamentos destinados a uso e consumo pessoal. Tá? Serviços de intermediação, dos corretores de imóveis especificamente que nós estamos falando. Os serviços de intermediação de bens imóveis, relativos a esse tipo de operação, com mais de um corretor, pessoa física ou jurídica, será considerado como base de cálculo para a incidência do IBS, a parte da remuneração ajustada para cada corretor pela intermediação. Ou seja, cada um vai ser responsável pelo IBS da sua remuneração. Não é uma operação global que vai ser feita. Cada prestador de serviço vai ter a sua tributação específica, tá? Mas que os valores pagos diretamente pelos contratantes na intermediação e os repasses entre os próprios corretores, que é o que ocorre hoje muitas vezes. Hoje você paga um valor de correção monetária, de comissão de corretagem, só que em vez de você fazer um pagamento só para determinada empresa, você acaba fazendo 3, 4, 5 pagamentos, porque eles passaram a desmembrar, justamente para evitar essa maior volume de tributação e posterior repasse, você acaba pagando individualmente a cada um dos corretores que integram a equipe e a própria empresa de corretagem que é responsável pela operação, tá? Então, cada corretor passa a ser o responsável pelo IBS, pela CBS, incidente sobre a respectiva remuneração. Não há mais uma tributação global, em si individual. Os valores de referência dos imóveis. As administrações tributárias poderão apurar o valor de referência do imóvel por meio de metodologia específica para estimar o valor de mercado dos bens imóveis que levará em consideração. Esse caso está em evidência atualmente, inclusive porque há uma discussão no Superior Tribunal de Justiça, especificamente em relação à reavaliação patrimonial do valor de transmissão, principalmente em relação ao Estado de São Paulo, quando você faz a integralização de capital ou doação de cotas de empresas patrimoniais, tá? Por quê? Porque muitas vezes você integraliza o capital pelo valor declarado, isso obviamente gera algumas coisas, alguns reflexos tributários e o fisco estadual ele está em cima disso, tá? Foi definido que existe a possibilidade efetivamente de revisão do valor, tá? Penal de referência, porém depende de um processo administrativo garantido contraditório. Nesse caso específico, a própria reforma tributária, ela previu expressamente que pode haver a fixação do valor de referência dos imóveis, que leva em considerações alguns aspectos. É a análise de preços, tá? Praticados pelo mercado imobiliário, informações administrativas enviadas pelas administrações tributárias dos municípios, federais e estaduais, os serviços registrários, que tenham a média de valores dos atos públicos de transmissão de propriedade e as características do imóvel, tipologia, localização, destinação, data de construção, esse tipo de coisa. Tá? Então, o valor venal de referência dos imóveis, ele pode ser utilizado como meio de prova para arbitramento do valor da operação. Então, no caso de uma locação, se o imóvel, o valor declarado está de acordo com o valor de mercado, o valor de venda está de acordo com o valor de mercado, e esses valores de referência, eles podem ser obtidos através do SINTER,
né, que é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, ou seja, é um sistema nacional integrado, onde todos os estados e municípios vão disponibilizar as informações, estimado pelo CIB. O CIB é o que a gente tem chamado, entre aspas, aí, CPF dos imóveis, tá? Como se fosse um Renavan, um veículo. É, vai ser obrigatório, todos os cartórios e as administrações tributárias estão se adequando para isso, tá? Para criação desse cadastro imobiliário brasileiro a nível nacional, como vocês podem ver pelo nome, onde todos os imóveis vão passar a ter esse CPF, entre aspas, justamente para que possa haver um maior controle e acompanhamento das administrações tributárias em relação aos valores, efetivamente, seja para um questionamento da base de cálculo de determinados tributos, seja até para acompanhamento de eventuais operações realizadas, evitando-se a sonegação dos bens, tá? Tal como aconteceu no imposto de renda, eu acredito que o próximo passo seja justamente inserir esta informação como campo obrigatório na declaração de imposto de renda, até para cruzamento de informações. Os cartórios já estão obrigados a criar e adequar, a atribuir, digamos assim, o CIB para os imóveis atuais, tá? E via imposto de renda, certamente isso vai ser uma forma de fiscalização, tá? E cruzamento de informações. Por exemplo, o sócio coloca como residência determinado imóvel, tá? E a empresa, o CICIB está vinculado a um CNPJ. Então, possivelmente, vai passar a ter questionamentos acerca de a que título a pessoa física ocupa aquele imóvel, sendo de terceiro. Então, se não houver nenhum documento, não houver nenhuma operação econômica, nenhum pagamento pela ocupação, possivelmente o fisco poderá arbitrar valores pela ocupação e querer tributar como receita da empresa CBS, IBS, Imposto de Renda, Pessoa Jurídica, COFINS, PIS. PIS não, porque vai ficar com o PIS, né? Aí RPJ é a contribuição social como faturamento da empresa pela ocupação por terceiro do imóvel, tá? E também estará sujeito à atualização anual, o valor de referência dos imóveis, está como na base de cálculo dos 240 mil de rendimento. Desculpa. O valor de referência dos imóveis poderá ser impugnado, né, por meio de procedimento específico nos termos do regulamento, ou seja, o contribuinte ele pode questionar os valores atribuídos, desde que ele demonstre e comprove que está atribuído de forma errônea, tá? E para fins de determinação do valor de referência dos serviços registrados, como eu disse, eles vão também compartilhar todas as informações das operações. Hoje eles já fazem isso através da DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. Então, quando você lava uma escritura ou você registra algum imóvel, o próprio cartório automaticamente emite a DOI com as informações das partes envolvidas, valores e características dos imóveis. Nós vamos ter um redutor de ajuste, tá? No sentido de que a base de cálculo da CBS-IBS ela vai ter um ajuste, tá? Especificamente no caso de alienação, e nós temos também no caso de locação, a gente vai ver mais para frente, tá? Da base de cálculo. Tem o fator social, se é o único imóvel, esse tipo de coisa. E este fator, os valores também estarão sujeitos à correção pelo IPCA na data da Constituição até a data em que for devido IBS e CBS na alienação de bens imóveis. O redator de ajuste ele está desmembrado em dois momentos. Para imóveis até 31/12/2026, que é este ano, o ano de transição e adequação à reforma tributária, e depois de 2027, tá? O valor de aquisição do imóvel vai ser atualizado pelo IPCA até a data em que devido IBS e a CBS incidentes na alienação do bem imóvel. Isso nós estamos falando de bens até 31/12/2026, tá? Ou opção do contribuinte, o valor de referência que for atribuído pelo fisco para fins de base de cálculo. O valor do retorno de ajuste do imóveis é em construção, tá? Isso é um outro aspecto, que são operações distintas, tá? No caso de bens imóveis em construção, em 31/12/2026, vai ser a soma do valor do terreno, tá? Atualizado pelo IPCA, e o custo de produção, do valor dos bens e serviços que possam ser contabilizados como custo de produção do bem imóvel, como despesa direta relacionada à produção e comercialização do bem imóvel, adquiridos anteriormente a janeiro de 27, tá? Isso, obviamente, devidamente comprovado por documentos fiscais idôneos e permitido a atualização pelo IPCA de valores anteriores.
No caso do valor do redutor de ajuste para os imóveis adquiridos a partir de janeiro de 27, é o custo de aquisição atualizado pelo IPCA até a data em que são devidos o IBS e a CBS incidentes na alienação do imóvel. Ou seja, a partir de janeiro de 27, ele foi adquirido, o custo de aquisição que você pagou efetivamente pelo imóvel, mais a atualização até o momento da venda, pelo IPCA. Os valores de ajustes devem ser somados ao redutor de ajuste. Tá? Integram o redutor de ajuste relativo ao bem imóvel na data de efetivo pagamento, incidentes na aquisição do imóvel, a qual se refere o redutor de ajuste. Por exemplo, o ITBI que você paga para o município pela operação de transmissão de bens imóveis, tá? E o laudêmio, se for um imóvel da União, sujeita à tributação diferenciada em razão da localização do bem. Temos o redutor social, que eu comentei há pouco, tá? Nós temos, no caso de venda de imóvel residencial novo, tá? Na alienação de imóvel residencial novo, ou um lote residencial realizado por contribuinte sujeito ao regime regular do IBS da CBS, poderá ser reduzido da base de cálculo do IBS o redutor social no valor de R$ 100.000, tá? Para os imóveis residenciais novos, e R$ 30.000 no lote residencial. Para quem tem imóvel, o redutor social poderá ser utilizado uma única vez. Então, por exemplo, você tem um imóvel residencial que vale 600 mil, a base de cálculo para IBS e CBS, além dos outros redutores, das despesas incidentes, você ainda pode reduzir 100 mil para fazer o cálculo do pagamento do imposto. Tá? E o valor do redutor social será atualizado mensalmente a partir da publicação da Lei Complementar 214 de 2025, que seria 16 de janeiro de 2025. Redutor social na locação de imóvel residencial. Ele pode ser deduzido da base de cálculo, tá? Na operação de locação, cessão ou arrendamento de imóvel para uso residencial por contribuinte sujeito ao regime regular da CBS e da IBS, poderá ser reduzido da base de cálculo de R$ 600 por mês, até o limite do valor base de cálculo. Tá? E a atualização também está sujeita à atualização mensal, o valor do redutor, a partir da data da publicação da Lei Complementar 214 de 2025, que seria 16 de janeiro de 2025. Tá? As alíquotas incidentes do IBS da BR, IBS e CBS, para o caso de operações imobiliárias, elas terão também um redutor que vai ser dos 28% que o Flávio Pérez comentou, que teoricamente ainda não está definido, mas está sendo estimado uma alíquota de IBS e CBS de 28%, haverá um redutor de 50% na venda de imóveis e de 70% na locação, cessão ou arrendamento de bens imóveis, tá? Quanto aos créditos, os mesmos serão integrais, não havendo necessidade de realizar o estorno proporcional em virtude da redução de alíquotas na locação e na venda de imóveis. No caso da incorporação imobiliária e parcelamento do solo, a incidência da IBS e CBS é à medida que vão ocorrendo os pagamentos. Então, você, quando aliena as unidades imobiliárias, são devidos em cada pagamento pela incorporação imobiliária ou parcelamento. E a compensação de crédito dos valores de IBS e CBS devidos em cada período de apuração. O alienante poderá compensar os créditos apropriados relativos a IBS pagos sobre a aquisição de bens e serviços. Então, também gera acrédito para o alienante, se for o caso. O saldo credor poderá ser objeto de pedido de ressarcimento ou compensação com IBS e CBS relativo a outras operações do próprio alienante, tá? E o redator de ajuste e redutor social na alienação de imóveis, quando cabível, deverão ser deduzidos da base de cálculo relativa a cada parcela, de forma proporcional ao valor total do bem imóvel. Então, você, à medida que vai recebendo, você vai proporcional, aqueles 100 mil ou aqueles 30 mil no caso de terreno, você vai abatendo proporcionalmente aos recebimentos, às disponibilidades financeiras que você vai ter. Sujeitos passivos do IBS da CBS. No caso de alienação, o próprio alienante do imóvel, tá? Do bem ou direito. No caso da locação, o arrendamento ou cessão, o locador, o cedente ou o arrendante. Na locação onerosa, o arrendamento. Adquirente em leilão, para quem compra em leilão o imóvel, é o próprio adquirente, não é o alienante, porque está tendo o imóvel vendido em leilão. Tá? Prestador de serviço de construção civil, o próprio prestador de serviço, e o administrador ou o corretor, responsável pela administração e intermediação, o próprio prestador de serviço de administração e intermediação que realiza o serviço.
Cadastro Imobiliário Brasileiro, aquele CPF dos imóveis que a gente falou há pouco, tá? Os bens imóveis urbanos e rurais sujeitos a IBS e CBS deverão ser inscritos no CIB, que já está sendo providenciado isso nesse ano de 2026, de adequação aos termos da reforma tributária, já estão sendo providenciados tanto pelos órgãos públicos quanto pelos cartórios de registro de imóveis, tá? Que vão ser centralizados nesse Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Obrigatoriedade dos documentos deve constar, como eu disse, obrigatoriamente de todos os documentos relativos à obra de construção civil pedidos pelo município, além, obviamente, do registro de imóveis, das escrituras. Possivelmente, nos próximos anos, vocês vão ver isso ser colocado na declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Em qualquer cadastro que você faça, justamente para que seja permitido esse cruzamento de informações, tá? E a apuração por entendimento. Será feita a cada empreendimento de construção civil vinculado ao CNPJ ou ao CPF específico, inclusive incorporação e parcelamento do solo, considerada cada obra de construção, incorporação e parcelamento do solo como um centro de custo distinto. Ou seja, isso vai ter que ser individualizado imóvel por imóvel. Locação de imóveis comerciais, período de transição. Nós falamos dos redutores sociais e se aplicam exclusivamente às locações residenciais, tá? Ou venda de residenciais. No caso de imóveis comerciais, existe um período de transição, tá? Para início da incidência da ICMS e da CBS, que vai até dezembro de 2028, desde que tivessem sido preenchidos alguns requisitos específicos, tá? No caso de locação comercial, os contratos deveriam ter sido assinados até 16 de janeiro de 2025, tá? Por prazo determinado, e deveriam ter sido levados a registro na matrícula do imóvel ou nos cartórios de títulos e documentos, comprovando que a assinatura ocorreu efetivamente até 16 de janeiro de 2005, seja por meio de reconhecimento de firma, seja por meio de assinatura eletrônica. Neste caso, é permitido que você permaneça adotando o regime atual do PIS e da COFINS de 3,65 até 31 de 12 de 2028, tá? Porém, ou o prazo do contrato, prazo determinado do contrato, o que ocorrer primeiro, tá? Então, por exemplo, se você tem um contrato, tudo bem que você assinou ele em 16 de janeiro de 25, mas que ele é válido por 24 meses, ele vai terminar no dia 17, no dia 15 de janeiro de 2027. Neste caso, o uso da tributação reduzida para os atuais 3,65 de PIS da COFINS vai ser válido apenas até o dia 15 de janeiro de 2027 e não dezembro de 28, como a lei permite, tá? Em relação aos imóveis residenciais, mesma situação, só que um pouco menos formal os requisitos para você poder se utilizar dessa tributação de 3,65 até dezembro de 2028, que seria a comprovação, não precisa estar registrado, tá, na matrícula do imóvel, o cartório de títulos e documentos, tá, a firma reconhecida. Porém, ela é exigida ou por meio de assinatura eletrônica, mas aí eles dão uma alternativa, porque como o mercado de locação residencial é mais informal, eles permitem que você comprove através de movimentação financeira ou pegar pagamentos de locação até o último dia do mês seguinte ao do contrato. Ou seja, se você tem uma regularidade de pagamentos, desde logo com transferências bancárias, por exemplo, entre locatário e locador, que permitam você fixar essa data de que o contrato estava por prazo determinado e que também tenham sido assinados até 16 de janeiro de 2025, a legislação permite que você fique na regra anterior da tributação. Ou seja, não entre naquela de 3 ou 4 imóveis, que você tenha 240 mil de receita global, esse tipo de coisa. Outra novidade, para o caso das atividades imobiliárias, hoje a atividade dela, primeiro, além de não ser contribuinte de ICS, ISS e ICMS, ela está dispensada da emissão de nota fiscal. Hoje ela tem todo o controle dela através de recibos, que é perfeitamente legal e permitido. Porém, com a reforma tributária, todos os contribuintes da atividade imobiliária vão ter que emitir nota fiscal, inclusive a pessoa física, tá? Então, passa a ser obrigatório na locação e na venda de imóveis a emissão de nota fiscal. Nos casos de locações, o layout da nota fiscal para esse tipo de atividade já está pronto. No caso de venda, ainda estão sendo feitas adequações também para que ela passe a entrar em vigor e vai estar sujeita à emissão efetivamente a partir de janeiro de 27. Tá? No caso de venda,
desculpa, no caso de venda que está sendo desenvolvido e a obrigatoriedade da emissão de nota ainda não foi definida, mas possivelmente, feitas as adequações, deve entrar em algum período de teste daqui para o final do ano, e a obrigatoriedade da nota fiscal possivelmente seja a partir de 1º de janeiro. Lembrando que vai a um ambiente nacional de nota fiscal, onde todas as prefeituras devem estar vinculadas e franquear o acesso para esse tipo de emissão. Agora, agradeço a atenção de todos vocês. Eu passo a palavra para o Flávio Feres para continuar com a apresentação. Muito obrigado. Bom, depois dessa excelente apresentação do Dr. Flávio Abrantes, vamos dar andamento aqui à nossa apresentação. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que as perguntas serão respondidas no final. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o período de transição da reforma tributária. Só um minutinho, por favor. E iniciou este ano, né? Já se iniciou, né? A partir do ano 2026, onde teremos aí uma alíquota teste de IBS e de CBS de 0,1 e 0,9 respectivamente, que será compensada com o PIS e a COFINS, tá? Estamos falando aí do ano calendário, ano base 2026. E esses tributos, essa alíquota teste, ela não haverá necessidade, as empresas estarão dispensadas de seu recolhimento desde que cumpram as obrigações acessórias. Estando as empresas do Simples Nacional e os microempreendedores individuais dispensados de tal obrigação. Em 27, teremos aí a extinção do PIS e da COFINS, que serão descontinuados, tá? E a entrada em vigor da CBS de forma integral, de forma plena, já a partir de janeiro de 27. Teremos também o IPI, que terá sua alíquota reduzida a zero para a maior parte dos produtos, e o início de cobrança do imposto seletivo, o imposto que incidirá sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou danoso ao meio ambiente. Em 28, permanecem as mesmas regras, quando a partir de 29, passaremos a ter a cobrança do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, que é aquele tributo que substituirá o ICM e o ISS. Entretanto, em 2029, teremos a cobrança de 1/10 da alíquota cheia do IBS e a redução na mesma proporção do ICMS e do ISS. Em 2030, teremos a cobrança do IBS correspondente a 20% da alíquota cheia e a redução do ICMS e do ISS na mesma proporção. Em 31, teremos aí 30% da alíquota cheia do IBS e a redução do ICMS e do ISS também na mesma proporção. Em 32, teremos 40% da alíquota cheia do IBS e também esse mesmo percentual será reduzido aí do ICMS e do ISS, quando a partir de 2033, enfim, teremos aí o fim do ISS e do ICMS e a cobrança plena e integral do IBS, a reforma tributária entrando em vigor em sua plenitude. Bom, em relação aos novos tributos, eu gostaria de apresentar para vocês aqui um pequeno demonstrativo de qual seria a carga tributária na pessoa física e na pessoa jurídica que atua no ramo imobiliário, tá? Eu fiz aqui um rápido comparativo, partindo aqui de um valor de aluguel, no caso de locação de imóveis, de R$25 mil, onde na pessoa física, considerando o redutor social, ou seja, considerando que esse imóvel é para fins residenciais, eu teria uma base de cálculo do IBS e da CBS de R$24.400, tá? Após feita a dedução dos R$600. Ou seja, considerando aqui um desconto de 70% na alíquota do IBS e da CBS,
Isso vale dizer que teríamos aí uma carga tributária de 8,4%, 30% de 28%. Teríamos aí de IBS e CBS na pessoa física R$ 2.049,60. Calculando o imposto de renda da pessoa física incidente sobre esse aluguel, seja retido na fonte, se for uma locação para pessoa jurídica, ou no caso do Carnê-Leão, no caso, na hipótese de aluguel de pessoa física para pessoa física, teríamos de imposto de renda R$ 5.799, ou seja, somando os tributos aqui, teria uma carga tributária na pessoa física de R$ 7.848, que corresponde a 31,4% do valor do aluguel. Ao passo que na pessoa jurídica, sendo do lucro presumido, o IBS e a CBS seriam devidos nas mesmas condições da pessoa física, ou seja, teríamos os mesmos R$ 2.049. Entretanto, na pessoa jurídica, teríamos de imposto de renda e contribuição social um percentual aqui correspondente a 7,68%, dos quais 4,8% seria de IR e 2,88% de contribuição social, tá? Aqui eu não estou considerando o adicional do imposto de renda, porque esse valor não estaria sujeito ao adicional. Então, considerando uma carga tributária aqui de 7,68% entre imposto de renda e contribuição social, teríamos R$ 1.920. Aplicado sobre os 25 mil, teríamos 1.920, totalizando aqui R$ 3.969, ou seja, 15,88% de carga tributária na pessoa jurídica. Vejam que isso representaria aí quase que o dobro, né, da carga tributária na física. Teria uma economia aí, em termos percentuais sobre aluguel, de 15,52%. Uma economia bastante representativa, diga-se de passagem. E no caso de venda de imóvel, eu fiz uma simulação aqui também, partindo de uma venda de R$ 1 milhão, tá? E considerando aqui um redutor de ajuste e um custo de aquisição de 500 mil para facilitar o cálculo, e também considerando o redutor social, ou seja, considerando que trata-se de um imóvel residencial, né? Um imóvel novo residencial, teríamos aqui na pessoa física, a base de cálculo do IBS e da CBS seria de R$ 400 mil, ok? 1 milhão deduzido dos 500 mil e dos 100 mil reais. Considerando que o desconto, no caso de venda de imóveis, é de 50% da alíquota cheia, teríamos aqui uma alíquota de 14%, que sobre os 400 mil reais, daria 56 mil, mais o imposto de renda que incidiria sobre o ganho. Eu estou considerando o ganho de capital aqui, nesse exemplo, a diferença do valor da venda menos o valor de custo, tá? O valor do redutor de ajuste. Isso para fins exemplificativos. Então, estou considerando um ganho de capital de 500 mil. Aplicado aqui os 15%, eu teria uma carga tributária na pessoa física, um imposto de renda na pessoa física de R$ 75 mil, sem considerar outras variáveis, tá? Ou seja, na pessoa física, no caso de venda de imóvel, eu teria aqui, entre IBS, CBS e imposto de renda, R$ 131 mil, que corresponde a 13,10% do valor da venda, ao passo que na pessoa jurídica, sendo lucro presumido, eu teria o mesmo valor de IBS e CBS, o cálculo é o mesmo, R$ 56 mil, só que eu teria, na pessoa jurídica, somando o imposto de renda de 2% e contribuição social de 1,08%, ou seja, 3,08%, sobre o valor da venda e não sobre o valor do ganho, tá? Eu teria de IR e contribuição social R$ 30.800, tá? Sem considerar outras variáveis, ou seja, um montante aqui de R$ 86.800 na pessoa jurídica, isso corresponde a uma economia de R$ 44 mil, 44.200, ou seja, 4,42% do valor total da venda do imóvel. Então, vejam que a tributação na pessoa jurídica é bem mais vantajosa se comparado com a pessoa física nesses dois cenários. Gostaria de fazer algumas considerações finais.
inicialmente em relação ao fluxo financeiro, com a reforma tributária, que terá um impacto muito grande nas empresas, a necessidade de revisão dos contratos por força da reforma tributária e também de análise do perfil dos clientes e fornecedores, sobretudo nos que diz respeito ao creditamento do imposto. Lembra que lá atrás eu comentei que o crédito do imposto ele está vinculado ou está condicionado à quitação do pagamento tanto do IBS como da CBS. A necessidade de envolvimento das demais áreas, tá? Contábil, financeiro, administrativo, comercial, compras, logísticas, jurídicos, tecnologia da informação, porque a reforma tributária ela atinge diversas áreas, diversos setores da nossa economia, da nossa sociedade. E por último, e não menos importante, a necessidade de um planejamento tributário, de um novo planejamento tributário, ou seja, as empresas que hoje estão no lucro presumido, será que ainda vale a pena permanecer nesse regime? O lucro real também talvez não seria mais vantajoso. As empresas que estão no simples, o lucro presumido ou lucro real não seria o melhor modelo tributário? Então, com o advento da reforma tributária, se faz necessário uma análise do regime tributário, do sistema tributário da empresa, ou seja, um estudo tributário para ver qual que é a melhor opção, de forma que a empresa possa realmente ter uma carga tributária menor dentro aí dos ditames da lei. Bom, nós vamos abrir agora para perguntas. Nós temos já alguns questionamentos aí por parte dos participantes. Flávio, se me permite, muito obrigado pela apresentação, muito Claro, esclarecedora e, a meu ver, ajudou bastante. sim, Nós claro. temos uma pergunta aqui, se me permite, do Bruno Sim, Pereira, perguntando pois se não. os imóveis rurais também deverão ser cadastrados no CIB. Ah, perfeito. Tá? Nos termos da lei complementar, Bruno, 214 de 2025, tá, que criou o Cadastro Imobiliário Brasileiro, sim, tanto os imóveis rurais quanto urbanos estão sujeitos ao CIB, sim, que vai compor aquele Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER. Tá? Perfeito. Tanto o CIB quanto o SINTER eles estão regulamentados pelo Decreto Federal 11.208 de 2022. Tá? E se você Tá. me permite, já vou passar uma pergunta para você, Flávio, por favor, Sim, pois não, doutor. da Rosana Bilardi. Obrigado, Rosana. Obrigado, Bruno, pelas perguntas. Se já existe a regulamentação para o efetivo recolhimento da CBS e do IBS pela pessoa física. Essa pergunta bastante pertinente, ela realmente tem sido aí objeto de diversos questionamentos. Nós temos recebido várias consultas, né, várias perguntas em relação à regulamentação da reforma tributária, que até o presente momento ainda não foi publicada, tá? Acredito que talvez nas próximas semanas ou nos próximos meses, mas não temos um prazo definido ainda, tá? E ela estaria sujeita àquela progressividade também, de 27 para a 32, de 0,1 para 0,9, aí depois diminui. Não, porque eles não são contribuintes, né? Eles, teoricamente, já passariam a contribuir diretamente, né? Sim, sim, já passariam a contribuir diretamente. A gente só não sabe a partir de quando ainda. Estamos aí no aguardo, na expectativa aí da publicação da regulamentação da reforma tributária, né? Já temos a Lei Complementar 214 e 227, que traz as normas gerais, as diretrizes da reforma tributária. Entretanto, a regulamentação ainda não foi publicada. A gente tem bastante informação, bastante Sim, orientações, mas nada ainda definido. A gente tem ainda sim, muitas dúvidas e muito, por exemplo, conceito de imóveis distintos, quando sim, vai começar a tributar, qual vai ser o valor do percentual das alíquotas que vão ser utilizadas, que esses 28% que é a nossa estimativa, né, pelo que a sim, gente tem ouvido aí no meio, sim, mas sim, ainda, infelizmente, existem muitos pontos a serem definidos e regulamentados ainda. sim, perfeitamente. Maravilha. Obrigado, Flávio. Por nada, doutor. Nós temos uma outra pergunta aqui do Sr. Jefferson Zamprônio. Quanto aos aluguéis, os limites valem por CPF ou valem para a soma dos aluguéis recebidos pelo casal, soma dos CPFs, considerando declarações de imposto de renda pessoa física feitas separadamente? Sr. Jefferson, bom dia, obrigado pela pergunta.
Não, a tributação ela é por CPF. Então, a questão efetivamente é os imóveis por CPF e o rendimento de 240 mil por CPF também. Então, no caso, o casal, obviamente, isso tem que estar claro no contrato de locação, que se tratam de dois locadores, na proporção de 50% por cada um, ou na proporção do que for a aquisição do imóvel. No casal, eu presumo que seja 50% cada um, mas os dois devem figurar como locadores e o aluguel deve ser pago separadamente para cada um deles, para atingir. Ou seja, o casal, teoricamente, a gente teria, obviamente, mantém a quantidade de imóveis, tá? Até 3 imóveis estaria isento da contribuição de IBS da CBS, acima de 4, mas o casal teria um rendimento de 480 mil, 240 mil para cada um, desde que efetivamente pagos de forma individual e isso esteja claro no contrato de locação, tá? Mas o limite é por CPF, o rendimento. Ok. Flávio, um outro assunto que Pois me não. ocorreu agora, eu até gostaria de lhe questionar, talvez seja a dúvida de Sim, alguns claro. dos nossos ouvintes aqui. Na integralização de capital, um imóvel do casal, essa operação de integralização de capital está fora das Sim, incidências da EBS e sim, da doutor. CBS, né? Que Tá. não seria alienação, não seria cessão, não seria locação, não seria venda. Não foi alcançado aí pela tributação do IBS e da CBS, estaria dentro daquelas hipóteses de não incidência, De doutor. não incidência. De não Maravilha. incidência. Perfeito, perfeitamente. Bom, mais alguma dúvida? Algum questionamento aí por parte dos participantes? Acredito que não. Doutor Flávio? Ah, Alguma tenho pergunta? sim. Ah, pois não, pois não. Na realidade, eu estou verificando aqui, a Cristiane mandou um questionamento, Flávio, se você Sim, puder nos esclarecer, claro, que eu acho que é claro. pertinente, tá? Caso a Pois não. pessoa física seja considerada contribuinte Ah, num determinado ano e no ano seguinte não hum. se enquadre nas hipóteses de incidência do imposto, deixará de ser contribuinte naquele ano? Pergunta de fato bastante pertinente, tem gerado várias dúvidas, várias discussões em torno desse assunto. De acordo com o texto, né, da Lei Complementar 214 e da própria Lei Complementar 227, não, quer dizer, se naquele ano ela não atender os requisitos da lei, não estiver enquadrada naquelas situações de obrigatoriedade, né, de recolhimento do IBS e da CBS, neste ano, ela estará desobrigada do pagamento desses tributos, doutor. Entendi. Então, Bom, o que poderá ocorrer é que num ano ela pode estar dispensada e no outro ano ela pode voltar a estar obrigada aí ao pagamento dos tributos. tirando, por exemplo, aquela situação, Flávio, de que eu extrapole os 20%, por exemplo, vamos falar no caso de locação, tá? Sim, Num determinado ano, eu extrapolei o limite de 20% dos 240 mil, ou seja, eu vou ir lá para sim, cima de 288, 290 mil, por exemplo, que eu passo a ser sim, contribuinte naquele próprio exercício. A base é sempre o exercício anterior, né? sim. A base é o exercício anterior. Então, eu posso, por exemplo, a minha base 2026, eu preencher os requisitos, passar a ser contribuinte em 27, em 27 algum dos meus imóveis, por exemplo, fica desalugado, eu não atingo o rendimento necessário, para 2028 eu já deixo de ser 28, contribuinte novamente. deixo de ser contribuinte, Então, isso tem que, perfeitamente. tem que ser acompanhado de perto, ano a ano, isso daí, para não correr o risco de continuar pagando imposto que não precisa, né? E Ou, isso de vale repente, para. Não, com certeza. não pagar quando dever estar É, pagando. Vale para venda de imóveis também. Se Também, eu né? vender menos do que 3 imóveis num determinado ano, no ano seguinte eu estaria dispensado, no caso De de venda de alienação. imóvel. Sim, no Tá, caso de alienação. Sim. entendi. Aqui tem mais algum questionamento, alguma coisa? Bom, podemos encerrar então? Acredito que sim, Flávio, que a gente não tem mais nenhum questionamento, mas de qualquer forma a gente permanece à disposição. Nossos contatos Sim. estão ao final da apresentação. Se puder colocar lá no final, eu acho que a gente fica à disposição para todos os nossos ouvintes, nossos clientes.
precisando ou tendo alguma dúvida, precisando de algum esclarecimento complementar, a gente permanece à disposição. Bom, agradecemos aí a participação de todos e ficamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia.